Bom dia a todos. Nós vamos agora dar início à terceira aula desse módulo de introdução ao curso de Planejamento e Gestão Governamental ou de Políticas Governamentais, como é chamado na administração pública ou na ciência política. E a gente hoje vai tratar de um tema que ele, na verdade, é o tema básico e ele vai perpassar toda a nossa discussão ao longo do curso, que é o planejamento do Estado, a maneira como o Estado atua. Tá certo? A primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente está tratando desse assunto é pensar se existe de fato um planejamento do Estado ou se o Estado opera de uma maneira, de uma maneira que não seja essencialmente planejada por alguém ou por um conjunto de atores. Tá certo? A gente vai discutir isso brevemente, vai discutir um pouco o processo legislativo e que relação que esse processo legislativo tem com esse planejamento possível do Estado, e vamos tentar entender que as constituições, as leis, os decretos, todos o conjunto de normas que se aplicam sobre determinado território de controle daquele Estado são, na verdade, o produto desse possível processo de planejamento. Em seguida, a gente vai discutir um pouco a questão das emendas constitucionais dos projetos de lei, que são formas de você, de alguma maneira, reformar o aparato do Estado e mesmo seus propósitos, objetivos e meios. E vamos finalmente conversar um pouco sobre a questão dos impostos, da composição do orçamento, entendendo que o orçamento, no final das contas, define no que vai ser gasto o dinheiro arrecadado com impostos, e define também que resultados a nação, a sociedade, espera que o Estado alcance ao empreender a essa coleta obrigatória de tributos e a execução de um conjunto de ações com esse dinheiro que pertencia, antes de ser tomado pelo governo, antes de ser recolhido pelo governo, à sociedade. Vamos conversar sobre isso com um pouco de calma. Primeiro, a pergunta se existe um planejamento do Estado, ela se insere num contexto mais geral mesmo da própria pergunta de o que no final das contas é planejamento. A gente já conversou um pouco sobre isso na aula passada e a gente pôde entender que o planejamento, no final das contas, tem a ver com a gente definir o que vai ser feito no futuro. Só que quando a gente fala a gente está muito abstrato. Quem é essa gente que define o que o Estado vai fazer no futuro? Existe esse ator que toma essa decisão? No sentido de ser uma pessoa sozinha, ou mesmo uma instituição que, de uma maneira muito controlada, executa um conjunto de passos e chega a um plano do que vai ser o Estado e encomenda a sua execução, me parece claro que não é assim. Ou seja, isso não é verdade. Não existe nenhuma entidade com capacidade para fazer algo racional, programado dessa ordem. Há uma tentativa, e a gente vai conversar sobre isso em aulas a seguir, de tentar racionalizar ao máximo esse processo, que é eminentemente um processo político, onde interesses de diferentes naturezas vão ter que ser postos em negociação, nem sempre de maneira explícita. E algum tipo de decisão vai ser tomada por quem dê direito, num Estado de direito, ou vai ser tomado à força num Estado onde não prevalecem mais as normas do direito. A gente vai estar falando aqui, essencialmente, de como que o processo se dá num Estado de direito. Então, a gente não vai estar falando de um processo de planejamento do Estado que é feito por um líder autocrático que decide, manda fazer e manda punir, de alguma maneira, quem não cumprir os seus desígnios, que sabem se... sabe Deus, sabe quem for, de onde que esses desígnios vieram. Assim, no Estado de Direito, a gente nem sempre sabe de onde vieram os desígnios também, porque é confusa a arena de negociação. A arena política, onde os diferentes interesses vão ser negociados, é uma arena complexa que, de uma certa maneira,
tenta ser sintetizada no Congresso Nacional. Quando a gente pensa em divisão de poderes e a gente estabelece uma unidade chamada Poder Legislativo, com um grande número de assentos, no nosso caso com 2 casas legislativas, com diferentes formas de composição, a tentativa é de representar essa arena política maior, onde o conjunto de interesses que se abatem, que buscam espaço na ação estatal, se façam representar. Mas é claro que as casas representativas são o que o seu nome diz. Aqueles entes que ali estão sentados são representantes. E o trânsito dos representantes com os representados é dado como líquido e certo nos regimes democráticos. Ou seja, não há nada de ilícito, indevido ou ilegal que os representantes mantenham um conjunto de articulações com os entes que eles representam. Agora, a gente sabe perfeitamente que essa relação ela não é fluida, essa relação não é totalmente transparente e ela de muitas maneiras, difícil de ser apreendida quando observada de fora. O que a gente sabe, no final das contas, é que essa arena política do Congresso Nacional representa um conjunto muito mais amplo de atores sociais que, de alguma maneira, têm condição de levar suas agendas de interesse para discussão pela Casa Legislativa e pelos demais órgãos que participam, instâncias que participam do planejamento governamental. E quando a gente fala assim, a gente pode pensar o seguinte, olha, toda a reformulação do Estado nasce de algum ponto ou do Executivo, ou do Legislativo, ou mesmo do próprio Judiciário. Já não é impossível imaginar que determinadas mudanças no regramento do Estado surjam de demandas do próprio Poder Judiciário. Então, a fonte da demanda pode ser qualquer uma, a tramitação, de alguma maneira, ela é normatizada, mas a gente sabe que a parte normatizada dessa discussão é uma parte menor do que o conjunto total das discussões que levam à formulação de propostas, seja para mudança de leis, seja para mudança da Constituição, seja para mudança, para simples promulgação de decretos ou instruções normativas. Tá certo? O fato é que, assim, primeiro, acho que é para resumir o que a gente está falando aqui, o Estado ele é regido por um conjunto de instrumentos, essencialmente pela Constituição e por um conjunto de leis, que pode ser alterado, com exceção de um pequeno conjunto de cláusulas da Constituição, que a gente chama de cláusulas pétreas. Essas cláusulas pétreas só podem ser mudadas em situações extraordinárias, quando a ordem constitucional já não mais puder estar sendo aplicada por alguma razão superveniente. Uma situação de convulsão social, uma situação de desmantelamento do Estado por qualquer razão que seja, pode ensejar a convocação de uma nova Assembleia Nacional Constituinte e aí tudo pode ser revisto. Fora isso, as cláusulas pétreas não podem ser revistas, as demais cláusulas da Constituição, o conjunto total de leis, decretos, resoluções, tudo isso pode ser mudado. Se a gente entender que todo esse conjunto é o Estado, a mudança existe. Se a gente supuser que essa mudança é fruto de uma intenção de determinados atores conjuminada com outras intenções, pactuada, e que seja, no final das contas, em uma ação coordenada, existe um plano. E esse plano se consuma na medida em que você consegue operar essas transformações na Constituição, no aparato de leis, nos decretos, nas normativas infradecreto. Tá certo? Vamos tentar entender isso um pouco melhor, falando um pouco do processo legislativo. A gente está dizendo, o processo legislativo ele pode ser entendido como um processo de planejamento do Estado. Planejamento aqui significa o quê? Planejamento não é fazer uma conta a partir de um objetivo previamente determinado. O processo de planejamento, e a gente vai ver que isso é recorrente em todas as organizações complexas, no governo, nos governos de uma maneira geral e nos estados de uma maneira geral, que são as instituições de complexidade maior que a gente tem
conhecimento hoje. Então, os estados, eles decorrem, no final das contas, de um processo de discussão, de um processo de negociação, que resulta numa agenda a ser implementada. Essa agenda, na verdade, eu diria que cada grupo de interesses articula uma agenda e negocia a sua agenda com outros grupos de interesses. E isso resulta, no final das contas, numa ação concreta de transformação do Estado. Esse processo todo a gente pode entender como um processo de planejamento do Estado, que, no final das contas, tem como resultado a redação atual da Constituição, do conjunto de leis, dos decretos e de todo o conjunto de normas legais e infralegais que regulam a nossa vida cotidiana e o funcionamento do país como um todo. A Constituição, acho que é bom a gente tentar entender o lugar de cada uma dessas coisas para a gente entender a complexidade envolvida no processo de transformação do Estado. A Constituição é a peça mais fundamental da organização do Estado com a qual nós contamos. Por conseguinte, é a mais complexa de ser alterada. A Constituição Federal e as Constituições estaduais estabelecem, no final das contas, o mandato que é concedido pela sociedade ao Estado e definem de que maneira que esse mandato deve ser exercido. Delimitam o campo de poder do Estado sobre os indivíduos, sobre as organizações, sobre todo o conjunto de atividades que se exerce naquele território. O Estado pode interferir em tudo aquilo que estiver a ele delegado por meio de um mandato. E esse mandato é concedido pela sociedade ao Estado por meio da Carta Constitucional. Então, a Constituição Federal, ela delimita o campo de poder do Estado e define de uma maneira ampla, não detalhada, mas suficientemente clara, pelo menos em intenção, quais são as ações que o Estado deve empreender obrigatoriamente e quais são as ações eletivas que o Estado pode exercer. Eletiva significa ação que o Estado, é que nem disciplina eletiva, é uma ação que o Estado poderá ou não empreender. A autorização para empreender tem que estar definida constitucionalmente e detalhada em lei. Então, a Constituição Federal, ela define, em princípio, um marco de relacionamento entre Estado e sociedade, diz em que medida que o Estado pode atuar e reprimir e conter ou determinar a ação dos indivíduos e dos grupos, organizados ou não. As leis complementares são leis que... A maneira melhor de definir, porque a lei complementar, em essência, ou em princípio, seriam leis que complementam, explicam melhor, clareiam os ditames constitucionais. No entendimento hoje mais geral das coisas, a gente tende a achar que as leis complementares podem, de alguma maneira, ter uma certa autonomia, no sentido de que leis muito importantes, mesmo que não sejam detalhamentos de um princípio constitucional, têm o status de leis complementares. Mas o fundamental é que o conjunto de leis complementares complementa o texto constitucional. Esse complementar do texto constitucional diz o aparato básico que rege a própria redação de leis e toda a ação do Estado e do governo. As leis comuns ou ordinárias são todas as demais leis, ou seja, todo o outro conjunto de normas que a gente não classifica como lei complementar. São leis que regulam atividades de natureza menos complexa e que podem ser alteradas com mais facilidade. É muito importante a gente entender que essa racional ela tentou colocar em 3 níveis de complexidade a mudança legislativa e, por conseguinte, a capacidade de grupos ou do próprio governo de alterar a configuração do Estado. Assim, todo mundo entende que o Estado tem que ser flexível em alguma medida. Então, a maior parte dos regramentos são leis ordinárias. No entanto, para que não haja uma total insegurança jurídica,
Ditames constitucionais e leis complementares são um conjunto de normas cuja alteração deve ser mais difícil. Tá certo? No Brasil, a gente padece um pouco do fato de que a nossa Constituição é muito detalhada e a gente tem muitas leis complementares. Então, acaba que a gente tem um ritmo de mudança de preceitos constitucionais e de leis complementares maior do que em outras nações onde esses institutos são utilizados de maneira mais contida. Assim, se alguém me perguntar se isso é bom ou ruim, eu diria que é essencialmente ruim. Já seria melhor ter uma Constituição mais enxuta e mais estável, porque a mim parece que isso confere mais estabilidade, mais sentimento de segurança jurídica, mais certeza legal. Ou seja, a gente se sente mais confiante no aparato de leis se a gente não acreditar que elas mudam o tempo todo. Quando a Constituição muda muito, a gente se sente inseguro. Né? Assim, um exemplo que acho que é bom disso, a gente pensa em todas as discussões em torno de aposentadoria, de leis trabalhistas. Quando essas discussões começam a se repetir a miúde e você tem o tempo todo uma discussão sobre mudança desses regramentos, as pessoas naturalmente ficam inseguras e não conseguem mais ter certeza ou planejar suas vidas contando com a aposentadoria em determinado tempo, contando com determinado tipo de privilégio ou direito na sua vida de trabalho cotidiano. Então, uma certa estabilidade legal é desejável. Agora, é claro que a estabilidade legal ela tem que, de alguma maneira, ser flexibilizada para que o próprio Estado não perca sua viabilidade, seja ela a viabilidade econômica, seja a viabilidade política, as condições de governança é aquilo que mantém o Estado funcionando. Tá certo? Então, quando a gente fala de flexibilização, de uma flexibilidade do planejamento do Estado, de permitir que, de alguma maneira, a gente pense em novas leis, novas formas de organizar, isso não é nem bom nem ruim. Depende da medida em que isso é usado, da maneira como essas mudanças são mais ou menos conformes a um mínimo de nitidez de conjunto. Se você tiver um conjunto de leis que, no final das contas, resulte uma inconsistência, em que, no final das contas, ninguém souber se está, de fato, conseguindo ou não cumprir os ditames legais, a gente tem uma situação que é ruim. No Brasil, isso é bastante comum. A questão tributária, questões de disposições gerais sobre o funcionamento das empresas, atividade econômica. Há muitas dúvidas que as pessoas normais, as pessoas comuns, têm ao empreender atividades econômicas no Brasil. Elas não têm certeza se elas estão cumprindo com todos os regulamentos, elas às vezes são surpreendidas com a ação de um fiscal, com a ação de alguma autoridade que vai e lhes impõe uma sanção, uma multa, por alguma coisa que elas sequer sabiam que elas estavam descumprindo. Então, há aí um contínuo entre estabilidade e rigidez que não permite a modernização, que não permite o acompanhamento do ordenamento do Estado à realidade, e, no outro extremo, uma flexibilidade exagerada, onde tudo é instável e as pessoas não conseguem saber se elas estão ou não estão numa trilha boa, se elas estão ou não estão em conformidade com os ditames legais. O ideal provavelmente se encontra em algum ponto entre esses dois extremos, aonde haja suficiente flexibilidade para que você possa ir adequando o Estado às novas condições, na medida em que o mundo se transforma, e que você garanta um mínimo de estabilidade e previsibilidade para as pessoas que precisam confiar nas normas legais para tomar decisões quanto às suas vidas, quanto aos seus investimentos, quanto a um conjunto de necessidades que as pessoas têm de tomar decisões tendo em vista algum desenho de como será o futuro. Os decretos e demais normas infralegais, em princípio, detalham o que está previsto em lei. Ou seja, a capacidade legislativa do executivo, porque quando a gente está falando de decretos e normas infralegais, a gente está falando da instituição de normativas legais que são infralegais, ou seja, são normas que são menores do que as leis e que são decorrentes de lei. Ou seja, um decreto só pode existir quando ele atua na definição melhor
de alguma coisa que está prevista em lei. Os decretos podem determinar que estruturas vão estar envolvidas na execução ou na gestão das atividades previstas em determinada lei, pode determinar cronogramas de execução e formas de gestão dessas atividades, pode, no final das contas, fazer qualquer tipo de detalhamento, especialmente quando a própria lei recomenda. Muitas vezes a lei diz determina determinado tipo de ação por parte do executivo, vírgula, na forma do regulamento. Na forma do regulamento significa essa lei só vai ser aplicada na hora que o Poder Executivo baixar o regulamento de como que essa lei deve ser aplicada. Isso às vezes gera insegurança também, porque muitas vezes você tem essa lei e o governo não baixou esse decreto, e aí você fica com uma lei que ela é de difícil execução e gera uma sensação de insegurança. O processo de planejamento do Estado pode ser pensado, portanto, como um processo onde determinados atores com prerrogativa para isso redigem propostas de emendas à Constituição, de novas leis complementares ou de revisão das leis existentes e de nova proposição de proposição de novas leis ordinárias ou revisão das leis existentes. E dos próprios decretos, a gente pode pensar assim. Tá certo? Quando a gente fala quem tem poder para isso, porque a própria lei, a própria Constituição, definem quem e de que maneira que se pode propor ao Congresso Nacional mudança nas leis ou mudanças na Constituição. Isso quer dizer que os outros atores não podem fazer nada? Não. Isso quer dizer apenas que se você é um ator social, político, com determinado interesse ou determinada razão, para brigar, lutar, advogar para que determinada lei seja alterada, que você tem que entender o processo e buscar constituir um meio de chegar a esse ator com capacidade de proposição e convencê-lo a fazer isso. Assim, os governos, em geral, têm esses elos comunicantes com todos os atores que têm suficiente peso no processo decisório do governo. A gente vai trabalhar isso um pouquinho melhor mais para frente, de maneira a ter acesso e poder ser ouvido. A gente comentava ainda há pouco, no processo legislativo há um trânsito permanente entre os representantes e os representados. Mas a gente sabe que esse trânsito não é um trânsito que se dá entre 500 parlamentares e 200 milhões de brasileiros. Esse é um trânsito que se dá entre 500 parlamentares e representantes de diferentes naturezas que buscam diferentes tipos de resultados junto ao Estado. Associações, sindicatos, todo tipo de organização que tenha suficiente estrutura e poder para chegar a ser ouvido por um agente político com capacidade de propor mudanças legislativas, emendas constitucionais, novos decretos, novas resoluções ministeriais ou de agências. Então, é preciso que a gente compreenda que esse ambiente político ele não para nunca. O processo não é um processo que tem data para acontecer. Toda vez que existe um grupo de atores interessado em determinado tipo de transformação, esse grupo vai trabalhar em prol desse objetivo continuamente, até que um dia consigam, até que desista. Se porventura as condições mudarem, eles não tiverem mais interesse em brigar, em trabalhar para alcançar aquele objetivo. A gente pode pensar os mais diferentes exemplos disso. Tá certo? Grupos que buscam impor maiores ou menores restrições ambientais às atividades agropecuárias. Grupos que buscam maior ou menor liberalização das relações de trabalho. Grupos que buscam maior ou menor proteção para grupos sociais frágeis. Então, há um conjunto de interesses que vão ser levados à arena para discussão continuamente. Tá certo? Esse fluxo vai gerar, em algum momento, propostas formais de leis, de reformas da Constituição,
da elaboração de decretos, isso vai seguir um rito. Eu já comentei com vocês isso, né? Assim, mas acho que é bom a gente entender isso, né? Constituições extensas e detalhadas como a brasileira sofrem emendas permanentemente, porque elas, na verdade, espelham o entendimento de um determinado momento da vida pública acerca dos direitos e obrigações dos indivíduos e do Estado. E esse entendimento pode, muitas vezes, impor restrições severas à execução de certos planos ou intenções governamentais, planos ou intenções de grupos com capacidade de propor mudanças legislativas, né? E se verem freados por um ditame constitucional. Isso sempre pode acontecer, mas é mais comum quando a Constituição é muito detalhada, né? Então, como isso acontece com bastante frequência, a Constituição brasileira ela sofre constantemente processos de revisão, que podem ser bem ou mal sucedidos, demorar mais ou demorar menos. Mas o fato é que a Constituição brasileira acaba sendo transformada muito frequentemente, o que nem sempre é bom, né? Constituições enxutas, como a norte-americana, são pouco emendadas. Elas têm ditames muito gerais e, por conseguinte, não precisam ser emendadas para que leis muito diferentes das leis vigentes em determinado momento sejam aprovadas. Se a gente for olhar a história dos Estados Unidos, a gente vai ver que isso é verdade. Ou seja, a Constituição norte-americana conseguiu atravessar com pouquíssimas emendas um regimes tão diferentes quanto foi o regime que admitia a escravidão no sul dos Estados Unidos, como foram as transformações decorrentes dos movimentos de direitos civis das décadas de 60, 70. Então, a Constituição brasileira não, ela sempre foi detalhada demais e todo o processo de mudança mais radical ensejou em algum tipo de ruptura institucional. Então, essas coisas a gente precisa olhar em perspectiva até para pensar qual é o caminho que a democracia brasileira e o Estado brasileiro deverão tomar no futuro. As leis ordinárias em qualquer lugar do mundo são desenhadas para serem alteradas com relativa facilidade, né? Ainda assim, quando o número de leis é muito grande, quando as leis são muito detalhadas ou quando as leis são mal escritas e ensejam muitas dúvidas, elas são reformadas muitas vezes. Infelizmente, isso parece ter acontecido no Brasil. Todas essas coisas. Então, excesso de leis, as leis são extensas e detalhadas demais e às vezes são muito mal escritas. Então, isso enseja decisões judiciais que não são consistentes umas com as outras, interpretações muito díspares, porque a lei é pouco clara, tá certo? E no Brasil é bom te lembrar que a gente tem esse direito positivo, não tem o direito constitucionário, ou seja, a nossa lei é detalhada, e os tribunais, em princípio, não têm a liberdade de gerar interpretações. De uma certa maneira, a gente está num mundo em que a lei deveria ser autocontida. E essa lei autocontida, ela muda. Não tem muito jeito, especialmente quando ela é pouco consistente. Então, eu acho que vale a pena a gente pensar sobre esse ordenamento jurídico brasileiro, porque ele ajuda a gente a entender um ambiente um pouco turbulento e instável no qual a gente vive e no qual o Estado brasileiro precisa atuar, no qual o governo brasileiro, em particular, tem que operar. Ou seja, é muito difícil governar no Brasil sem propor frequentemente projetos de lei e emendas à Constituição, porque toda coisa diferente que um governo pretender fazer provavelmente vai esbarrar em alguma restrição legal ou mesmo constitucional. Os impostos são parte desse jogo, né? No Brasil, os impostos são particularmente confusos, né? A gente tem um conjunto de leis que regem a questão tributária no Brasil, nos 3 níveis de governo, nos municípios, nos estados e na União. A Constituição estabelece uma regra geral que é detalhada nesses 3 níveis e o resultado disso é uma teia bastante complexa de normas tributárias que mudam com uma frequência avassaladora. A gente vai ter chance de conversar muito sobre isso ao longo do curso. Isso é um dos problemas
graves que a gente tem hoje no Brasil e talvez por muitos autores apontado como um dos entraves ao nosso mais rápido desenvolvimento, né? Produz tensões entre estados, municípios e a União na distribuição desses impostos. O sistema é um sistema não totalmente pacificado entre esses atores, né? E há uma turbulência que gera em si mesma uma insegurança quanto ao futuro. Toda vez que há uma insegurança com relação a qualquer aspecto regulatório, ao refreamento das decisões que dependem de você saber como vai ser o ambiente no futuro. Quando a gente está falando de imposto, isso é gravíssimo, porque o montante de impostos que se aplica sobre uma atividade econômica é determinante, inclusive, de se aquela atividade econômica é viável ou não é viável. Então, se você tem um determinado volume de recursos para investir numa atividade, você vai preferir investir esses recursos em algum lugar onde você tenha mais segurança de que as regras não vão mudar tão dramaticamente. Com relação a impostos, isso é muito grave, né? É importante a gente entender que a questão de impostos ela tem um impacto direto na relação entre municípios, estados e União, que a natureza possível dos impostos está definida na Constituição e que o Código Tributário Nacional detalha isso em alguma medida, mas há uma série de outros regulamentos que vão se sobrepondo a esse código e que, no final das contas, tornam um ambiente tributário no Brasil bastante complexo. Mudanças nos impostos foram pensadas para ser difíceis, e de fato são, né? O que torna, às vezes, nesse caso, uma situação bastante estranha, porque a gente tem uma estabilidade de um regramento ruim, né? Então, o Código Tributário Nacional ele é antigo, ele não atende, há quase um consenso com relação a isso, a nenhum dos entes federativos, ele não atende às empresas adequadamente, ele penaliza, ele é injusto do ponto de vista tributário, a tributação é dita regressiva, quando ela atinge mais duramente os mais pobres do que os ricos, e o nosso sistema tributário muitas vezes é regressivo. Então, a gente tem uma situação de tributos que ela é ruim e ela é difícil de ser mudada, tá certo? A gente, para poder entender as consequências mais amplas disso sobre o planejamento do Estado, é bom a gente pensar que existe uma ligação direta entre o montante de impostos arrecadados e o orçamento geral da União, dos Estados e dos municípios, que eu não listo, não citei aqui nessa transparência. O orçamento, no final das contas, as leis tributárias e o regulamento, toda a gestão de tributos, regra, de uma certa maneira, a entrada de recursos no Tesouro Nacional. De que maneira que esses recursos saem, aonde esses recursos vão ser aplicados, é definido no Orçamento Geral da União, dos Estados e dos municípios. O orçamento é o que, no final das contas, autoriza os governos a custearem as ações de Estado, as ações permanentes, e a realizar e custear as ações eletivas que compõem o seu plano de governo. Tá certo? E, em geral, os orçamentos são um detalhamento dos planos plurianuais de atividades que foram previstos na Constituição, tá certo? Que foram aprovados pelo Congresso no começo de cada governo ou nas assembleias estaduais, e esse detalhamento, que se chama o Orçamento Geral, seja da União, dos Estados e dos municípios, ele contém a descrição pormenorizada de tudo o que pode ser feito com o dinheiro arrecadado com impostos ou de qualquer outra fonte. Tá certo? Existe possibilidade, sim, de alteração do PPA e dos orçamentos nos períodos de execução, mas isso é regrado de maneira bastante rigorosa e não é simples. E nesse caso não é para ser. Os orçamentos eles devem ter uma certa estabilidade, porque o Estado é complexo demais para que você fique mudando, ou seja, o Congresso não tem condição de autorizar o tempo todo mudança de tudo que foi originalmente previsto. Então, há um regramento na maneira como o Estado propõe à autoridade legislativa, ao poder legislativo, os orçamentos e suas alterações. Tá? Então, para sumarizar um pouco o que a gente falou, a gente está dizendo que o Estado é sim objeto de planejamento,
no sentido em que a gente possa entender planejamento como o resultado ou processo de negociação de agendas de diferentes grupos sociais, de diferentes atores políticos, para definição do plano de ação do Estado e de sua organização. O Estado vai se organizar de determinada maneira para executar determinado conjunto de atividades em busca de atingir determinado conjunto de objetivos. Este pacote, ele é, sim, objeto de discussão, objeto de negociação política, e o processo pelo qual essa negociação se dá, a gente pode chamar de um processo de planejamento das ações do Estado. Com isso, eu agradeço a vocês e daqui a pouco a gente vai ter a oportunidade de conversar sobre o tema da gestão, que é o tema do módulo 2 desse nosso curso. Bom dia para vocês, até daqui a pouco.